Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu estou aqui toda terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, vamos ao caso de hoje. Esse caso é a história de Tanisha Harry. Ela era uma mulher vibrante, cheia de sonhos, ambições. Cresceu em uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos, onde todos se conheciam e cada esquina parecia guardar uma memória da infância. Desde cedo, ela se destacou pela sua determinação, bondade, sempre sonhou em construir uma vida que refletisse a paixão por ajudar os outros e a vontade de explorar o mundo. Entra nessa história Robert Lee Harris, que nasceu em 1987 em Miami, na Flórida, Estados Unidos. Ele cresceu em uma comunidade onde a fé e a devoção religiosa eram imperativas. Em 2011, ele servia o exército dos Estados Unidos e ele foi enviado para uma base americana na Coreia do Sul. Mais tarde, foi transferido para o norte do país, onde começou a se estabelecer e teve uma filha com uma mulher cuja identidade permanece desconhecida. Apesar do relacionamento não ter durado, o Robert se esforçava para manter contato com a filha. Ele tinha crescido numa cidade muito grande, movimentada, era introspectivo, prático. Seu foco sempre foi na carreira. Ele construiu uma reputação brilhante. O Robert era um líder espiritual na igreja chamada Reparadores da Brecha, localizada em Kansas City, no estado do Kansas. Apesar das diferenças, o destino os uniu de uma forma inesperada. Os dois se conheceram em uma conferência onde a Tanisha estava apresentando um projeto comunitário voltado para a educação de jovens carentes. E o Robert era um dos palestrantes convidados para falar sobre inovações tecnológicas. Durante uma pausa para o café, a Tanisha e o Robert se encontraram por acaso. Uma conversa casual sobre os desafios de equilibrar paixão e carreira rapidamente se transformaram em horas de diálogo profundo. Tanisha ficou encantada com a forma como Robert viu o mundo, e ele, por sua vez, foi conquistado pela energia e pelo entusiasmo dela. Apesar de suas diferenças, eles compartilhavam valores fundamentais, o desejo de fazer a diferença e o compromisso com a honestidade e a integridade. Após meses de encontros, viagens e muitas conversas sobre seus sonhos, eles decidiram se casar. A vida de casado trouxe alguns desafios, como qualquer relação. Tanisha queria expandir seus projetos comunitários para outras regiões, enquanto Robert enfrentava pressões no trabalho para liderar uma equipe de um projeto internacional. Apesar disso, eles aprenderam a se apoiar mutuamente. Robert ajudava Tanisha com as ideias de estratégias tecnológicas para seus projetos, enquanto ela o incentivava a encontrar equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Com o tempo, eles construíram uma vida que combinava suas paixões, criaram uma organização que unia tecnologia e educação, ajudando milhares de jovens a terem acesso a ferramentas para transformar suas vidas. Tanisha e Robert descobriram que suas diferenças não eram barreiras, mas sim forças, e se completavam, e o que os tornavam mais fortes juntos. Agora, anos depois, enquanto caminhava ali de mãos dadas, vamos dizer assim, para Tanisha e Robert, o casamento não era apenas uma união de pessoas, mas uma parceria que continuaria a crescer, inspirando não apenas a eles, mas todos ao seu redor. Ambos tinham filhos de relacionamentos anteriores. A filha da Tanisha morava com eles, enquanto a filha do Robert os visitava ocasionalmente. Tanisha era pastora, enquanto Robert ocupava a posição de ancião, uma função significativa na comunidade religiosa que envolvia cuidar, orientar, liderar a congregação. Por volta de 2017, a Tanisha começou a pregar na igreja, consolidando ainda mais seu papel como líder espiritual. Além de suas obrigações no templo, ela trabalhava em um banco, enquanto Robert tinha um emprego em um hospital local. Parecia um casal perfeito e feliz. No entanto, por trás da superfície de uma família ideal, haviam tensões que poucos conheciam. Junto com a sua esposa, Tanisha, ele parecia a pessoa ideal. Ele era um homem respeitável dentro da congregação, mas por trás dessa fachada de homem de Deus, escondia-se um lobo em pele de cordeiro, guardando segredos que incluía um triângulo amoroso que culminou em uma tragédia inimaginável. Robert era bem ativo nas redes sociais. Robert e Tanisha continuaram tentando manter as aparências, cumprindo suas responsabilidades diárias na igreja. No entanto, essas tensões chegaram a um ponto crítico no início de 2018, o desaparecimento da Tanisha. No dia 8 de janeiro de 2018, como de costume, a Tanisha saiu do trabalho do banco para almoçar por volta das 11h44 da manhã.
mas nunca mais voltou. Seus colegas acharam estranho, pois não era comum que ela deixasse o trabalho sem avisar. Eles tentaram entrar em contato com ela, mas foi sem sucesso. Preocupados, ligaram para a mãe da Tanisha, que também não tinha notícias da filha. Os colegas tentaram contactar o Robert, mas ele não atendeu as ligações. Enquanto isso, a polícia recebeu uma denúncia de um vizinho do casal, relatando sobre distúrbios e barulhos no apartamento deles. Quando os policiais chegaram para investigar, encontraram o Robert sozinho. E eles não notaram nada fora do comum. Questionado sobre a sua esposa, ele afirmou que ela havia saído para trabalhar, mas ele nem parecia preocupado. Os policiais tentaram ligar para a Tanisha com um número fornecido pelo Robert, mas não conseguiram contato com ela. Sem evidências de algo suspeito, eles deixaram o local. Cerca de 10 minutos depois, a polícia descobriu que o Robert tinha um mandado judicial pendente em outra área, e eles voltaram ao apartamento dele, mas ele já não estava mais lá. Pouco depois, o Robert ligou para a polícia afirmando que suspeitava do desaparecimento da sua esposa. Durante o interrogatório, os oficiais notaram contradições em suas declarações e começaram a desconfiar dele. Além disso, observaram manchas vermelhas no carpete da sala e pedaços de vidros quebrados perto do sofá. E tudo isso levantou muitas suspeitas. Os policiais realizaram uma inspeção mais detalhada no apartamento. Ao levantar o carpete, encontraram mais pedaços de vidro. Quando questionado o Robert sobre isso, ele inventou uma história que não convenceu os investigadores. Pressionado durante horas, o Robert acabou admitindo que por volta das 2 horas da madrugada do dia 9 de janeiro, ele esteve envolvido no desaparecimento da Tanisha. Robert informou à polícia o local onde supostamente o corpo de sua esposa poderia ser encontrado. Ele indicou um campo em Railmore, no Missouri, a cerca de 32 quilômetros de distância da casa do casal. Os investigadores se dirigiram ao local e, após uma busca minuciosa, infelizmente encontraram o corpo da Tanisha dentro de um saco de lixo preto. O corpo foi removido, levado para o necrotério. O laudo forense revelou que a Tanisha, de 38 anos, havia perdido a vida devido a um trauma físico, né? Um rapaz havia apertado o pescoço dela até ela perder a vida. Enquanto isso, os outros policiais isolaram a área ao redor do apartamento dos Harris, que foi declarado como uma cena do crime. Os investigadores continuaram examinando o local, incluindo os arredores, os contêineres de lixo e um carro estacionado próximo. As análises determinaram que as manchas de sangue encontradas na residência correspondiam ao DNA da Tanisha. Diante da evidência, o Robert, de 30 anos, foi preso e levado para a cadeia local. O Robert foi levado para a prisão do condado de Jackson com uma fiança fixada em $1 milhão. Acusado por ter tirado a vida dela e o crime tendo sido premeditado, apesar das acusações, ele declarou-se inocente. Que absurdo, né? A notícia do falecimento da Tanisha foi devastadora para sua família e para os membros da igreja. O choque maior foi ao descobrirem que o principal suspeito do crime era o seu próprio marido, Robert. Os jovens líderes da congregação enfrentaram a difícil tarefa de aceitar a dolorosa realidade da perda da Tanisha. O pastor Carlton, em meio ao luto da comunidade, tentou consolar os fiéis. Ele afirmou que não havia sinais aparentes de problema no relacionamento do casal, descrevendo-os como amorosos e comprometidos, especialmente no trabalho que realizavam juntos à igreja. Um dos fiéis, que também era ministro, comentou que era difícil acreditar que o Robert pudesse ter tirado a vida da esposa. Ele mencionou que o Robert era seu conselheiro espiritual e uma pessoa de confiança. E ele disse que não entendia como ele foi capaz disso. Esse mesmo membro da igreja também lembrou que a filha do Robert havia passado as férias de Natal com eles, pouco antes desse acontecimento. Por sua vez, a filha da Tanisha, profundamente abalada pelo acontecido com a mãe, foi colocada sob os cuidados dos avós maternos. A comunidade despediu-se da Tanisha, todos a amavam. Ela foi descrita como uma mulher gentil, amorosa, uma mãe, uma esposa devotada, além de uma líder espiritual dedicada que havia sido recentemente nomeada pastora associada. Para muitos, a situação não parecia ser verdadeira, no entanto, a história ganhou um novo rumo e inesperado, com a aparição de um homem chamado Stephen Navy, um jovem que alegava ser amante do Robert. Isso mesmo que vocês ouviram. Em um vídeo, cerca de 10 minutos, publicado nas redes sociais, Stephen revelou publicamente seu relacionamento romântico com o Robert.
que teria durado aproximadamente um ano. Ele afirmou também que era amigo da Tanisha há muito tempo e que seu único objetivo era buscar justiça para ela. Agora, né? Que filho da mãe. No vídeo, Steven acusou a comunidade religiosa de hipocrisia e sugeriu que o crime não havia sido motivado por seu relacionamento com o Robert, mas sim por questões financeiras. A revelação da suposta relação e da possível motivação econômica chocou ainda mais a comunidade, já abalada, né, pelo crime. Durante a audiência preliminar do julgamento do Robert, que foi no condado de Johnson em 2022, diversas pessoas testemunharam. A mãe da Tanisha foi a primeira a depor, afirmando que não era comum sua filha ignorar ligações telefônicas. O supervisor do Robert do hospital, onde ele trabalhava, também testemunhou, dizendo que recebeu uma mensagem de texto dele às 9 da manhã do dia 8, informando que não poderia trabalhar devido a um acidente de carro. No entanto, não haviam registros mostrando nenhum acidente de carro. Robert foi a um supermercado próximo para comprar um grande recipiente de lixo, sacos plásticos, limpador de carpete e um objeto cortante de cozinha. Isso estava filmado no mercado. Um vizinho, o gerente do condomínio onde o casal vivia, também testemunhou, relatando ter ouvido barulhos altos vindos do apartamento dos Harry entre 2 e 3h30 da manhã. Os oficiais que interrogaram o Robert notaram que ele não parecia preocupado quando perguntado sobre o paradeiro da esposa. No entanto, o depoimento mais impactante foi do Steven, que não apenas confirmou ter tido um relacionamento amoroso com Robert, mas também forneceu detalhes sobre o dia do crime. Segundo Steven, naquela tarde, o Robert chegou à sua casa cerca de 1 hora após a polícia ter visitado seu apartamento, mas não mencionou imediatamente que a Tanisha estava desaparecida. Steven relatou que o Robert parecia suado e perguntou se ele precisava trocar de roupa. Mais tarde, o Robert ligou para o Steven dizendo que ele acreditava que a Tanisha havia desaparecido. Além disso, o carro da Tanisha foi encontrado abandonado em um estacionamento próximo ao apartamento do Steven, que ficava a poucos metros da casa do casal. Steven revelou que a Tanisha sabia que o Robert mantinha relações com outras pessoas, inclusive com homens, e criticou os membros da igreja por serem hipócritas. Nós não sabemos se isso é verdade ou não. É de doer se ela soubesse uma coisa dessa, hein? Pastora pregando e sabia que o marido tinha um relacionamento com homens e mulheres? Não sei, não posso crer, ela não está aqui para se defender, então não vamos acusá-la. Ele também compartilhou mensagens de texto entre ele e o Robert, nas quais discutiam a situação, expressando frustração e raiva em relação às ameaças que recebeu após publicar um vídeo nas redes sociais e testemunhar contra o Robert. Finalmente, após várias sessões, em agosto de 2022, um júri declarou o Robert, de 35 anos, culpado do ocorrido e que o crime foi premeditado em primeiro grau contra Tanisha Harris. 3 meses depois, em novembro do mesmo ano, o juiz condenou a prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 50 anos, o marido dela. Embora a família da Tanisha tenha encontrado algum alívio com a justiça feita, isso não trouxe a filha de volta. Poucos dias após o julgamento, outro escândalo abalou a congregação dos reparadores da brecha. O pastor Carlton, aquele que na época liderava a igreja do Kansas, junto com as suas esposas e filhas, ele se viu envolvido em uma controvérsia. Um vídeo dele tornou-se viral, mostrando o pastor em um acesso de raiva durante um sermão, chamando os membros da congregação de arruinados, quebrados, desprezíveis. Isso mesmo, além de desqualificá-los como filhos e filhas baratas, que não o honraram. Ele reclamava porque os fiéis se recusaram a comprar um relógio para ele que custava 15 mil reais. Após receber as críticas, viralizou o vídeo, ele correu lá e tirou o vídeo e pediu desculpas por suas palavras. Se tiver alguém assistindo da congregação desse Carlton, saiam de lá, porque vocês estão no meio de um homem que de Deus não tem nada. Apesar das evidências que o Robert mantinha um relacionamento romântico com outra pessoa e que poderia fornecer um motivo para o crime, muitas perguntas permanecem sem respostas. Não se sabe exatamente o que levou o Robert a tirar a vida da esposa. Este caso expõe as complexas dinâmicas do relacionamento entre a Tanisha e o marido, bem como as trágicas circunstâncias que culminaram no seu falecimento. É uma história de dor,
desconfiança, que levanta a questão como alguém que aparentemente parecia ser uma pessoa que servia a Deus poderia descer a tal nível. A tragédia da Tanisha nos confronta com a realidade de que as aparências muitas vezes escondem complicações profundas e verdades dolorosas. O caso não apenas revela o desfecho de uma relação de segredos, enganos, traições, mas também destaca a vulnerabilidade das pessoas que, embora pareçam estar em situações estáveis, enfrentam problemas significativos. Tanisha parecia ser uma pessoa amorosa, devota, enfrentou a traição de alguém em quem confiava. A perda da Tanisha é um lembrete doloroso de que o ocorrido com ela não afetou apenas a ela, mas também deixou um vazio na vida dos seus familiares e amigos. Sua história é um apelo à empatia, ao apoio à justiça e nos desafia a trabalhar juntos para um futuro em que a violência nas relações deixem de ser realidade. Que sua memória nos inspire a permanecer vigilantes com pessoas ao nosso redor. Eu não acredito no Steve. Em primeiro lugar, o Steve é um homem que você não pode dizer que ele é uma pessoa credível. Por quê? O cara tem um relacionamento com um homem casado e ele diz, mas eu sou amigo da esposa dele. Me levanta a crer. Como você pode ser amigo de uma pessoa e você tem um caso com o marido dessa pessoa? Por ali já começa o caráter desse homem. A mola do caráter dele é quebrada. Então eu já não dou mais valor para nada do que ele fala. Aí depois vem ele, porque eu não posso dizer que ele é amigo dela, mas ele diz que ele é. Ele era amigo dela. Então, para mim, ele já mentiu, porque você não faz isso com uma amiga sua. Então, da mesma forma que ele mentiu dizendo que era amigo, eu também não acredito nessa história, não. A mulher dele sabia de tudo isso. Eu duvido. Uma pessoa que mente uma vez, mente duas, mente três, é um homem que não tem caráter, não vale nada. Pelas mentiras que ele fez e por trair essa amiga que ele diz, né? É o caso de hoje, eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que a Tanisha sabia? Eu, particularmente, acho que ela não sabia. Né? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês e deixem o gostei. Para o YouTube entender que o vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.